A nossa vida, ela é feita de marcas e de momentos. Quando a gente fala de causar uma boa primeira impressão, a gente não está falando sobre você falar muito bem, você ter um grande discurso, você ter uma grande mensagem. A gente está falando sobre como você faz aquela pessoa se sentir na primeira vez que ela te vê, na primeira vez que ela entra em contato com você, como que a pessoa se sente. E é isso que ela vai levar por muito tempo de você. Ela não vai levar a primeira palavra que você disse, ela não vai lembrar da história que você contou lá da primeira vez que vocês se conheceram, mas aquela primeira impressão que ficou quando ela te viu, o sentimento que você causou nela, bom ou ruim, vai ficar, vai permanecer. E a nossa vida é feita desses momentos. E uma das coisas que eu fico pensando é que eu não quero viver só de momentos. Eu não quero que a minha vida, eu não quero olhar para trás e ficar assim contando os meus anos lá de trás por momentos que marcaram a minha vida. Eu quero viver intensamente todo dia. Quantos concordam comigo? Quantos também querem isso? Eu quero muito viver intensamente, que cada dia seja um momento intenso na minha vida. A minha memória provavelmente vai acabar lembrando mais rápido das coisas maiores que aconteceram na minha vida. Eu acho que eu vou realmente acabar lembrando dessas coisas, assim, eventos e tal, e momentos que eu tive com Deus. Cara, eu lembro muito dos meus 10 anos, o primeiro encontro, o primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo. Eu tinha 10 anos de idade, filha de pastor, crescida em berço, aquela coisa toda. Eles ministraram a vida dos juniores e eu fui impactada no banco. E a tia olhou pra mim e falou assim, aí eles perguntaram, quem que quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Tinha que ir na frente, não é assim que nem hoje, bonitinho. Fica aí no banco, levanta a mãozinha e fecha o olhinho. Todo mundo fala junto, não é assim. Saí correndo, não tava dando bola pra ninguém, entendeu? Chaí no chão, tudo. Foi bem legal. Chaí no chão mesmo. Foi bem legal. E aí, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Porque nessa época, o que eu estou fazendo contando meu testemunho em Jesus? Tá, é o Espírito Santo, gente. Eu vou fazer o que Ele está pedindo no meu coração, tá? Eu não tinha programado falar isso. Nessa época, eu estava deixando de umas práticas pecaminosas na minha vida. E eu já tinha até beijado o menino. Eu falei assim, eu não vou mais ficar com você. Se você quiser namorar comigo, você vai ter que me esperar até 18 anos, que é a idade que meu pai deixa eu namorar. Porque agora eu sou de Jesus. Eu falei, eu juro. Eu também vivi isso. Verdade, gente, foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil mesmo. Eu sei que parece ridículo, mas foi. Porque eu era muito carente. E exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começou a trabalhar a minha vida. Eu comecei a ter experiências com Deus, porque eu passei a abrir mão dessas coisas que naquele momento me preenchiam, que era a atenção dos meninos, nessa idade, que ridículo, né? E comecei a buscar a atenção de Deus. Aí o mundo parece que me queria. Quando eu tinha decidido por Jesus, as coisas começaram a me atrair de um jeito, com um convite muito mais interessante do que tinha antes, que eu nem queria. Jesus, que eu faria, digamos assim. Foi uma luta para mim abrir mão dessa atenção e começar a focar, a buscar a atenção de Deus. Mas quando eu comecei a matar minha carne todo dia, ou toda vez que eu sentia carência, eu corria para o meu quarto, eu colocava diante do trono águas purificadoras, no CD, que hoje a gente nem usa mais. E o Espírito Santo começava a me limpar. E falava, filha, você é minha. Filha, eu te escolhi. Filha, eu tenho um propósito para a tua vida. Filha, você precisa da minha atenção. E nenhuma outra atenção vai te preencher como você vai ser preenchida com a minha atenção. Filha, eu te amo mais que qualquer homem nesse mundo vai te amar. Filha, e ele começou a ministrar. E eu passava algumas horas na presença de Deus só chorando. Eu não conseguia falar nada. Só porque eu entregava todos esses desejos na presença do Pai. E eu falava, Pai, eu te
entrego esse desejo, eu te entrego essa vontade, eu te entrego essa tentação. Pai, se não for por você, eu não vou conseguir. Se não for por você, eu não vou vencer. Espírito Santo, alcança a minha vida. Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, vem me limpar. Espírito Santo, vem falar comigo. Ministra os teus propósitos na minha vida. E foi com muita obediência, porque eu buscava a presença de Deus, que eu conseguia dizer não para o mundo e sim para Deus. Só porque eu estava lá passando tempo com Ele, senão eu não teria vencido. Senão eu não estaria aqui contando talvez o meu testemunho com paz no meu coração, de saber que eu não precisei passar por coisas piores. Eu não precisei errar mais vezes, eu não precisei me machucar mais vezes, porque eu passei a aprender que Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Que quando o meu marido chegou, ele não chegou para me completar, ele chegou para transbordar, porque eu já estava completa. É isso que Deus quer para você, jovem. Ele não quer te completar com as pessoas, Ele quer que você transborde com tudo que Ele vai dar na sua vida, mas Ele quer que você seja completo na presença dEle primeiro. E eu estou contando tudo isso. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está me levando a contar. Porque o Espírito Santo estava colocando no meu coração semana passada que muitos de vocês aí não estão conseguindo ter essas experiências que vão marcar a sua vida como marcaram a minha e continuam marcando a minha vida. Ontem à noite mesmo, eu parei no meu quarto de oração. Eu falei, Espírito Santo, eu não vou sair daqui se o Senhor não tocar a minha vida. Era 11 horas da noite, eu estava muito cansada, mas eu falei, eu não saio daqui se o Espírito Santo não falar comigo. Eu não saio daqui se o Senhor não ministrar meu coração. E pensa num gelo, irmãos. Pensa num quarto gelado, pensa num céu de cinza, que não tinha nenhum passarinho para cantar, até porque era 11 horas da noite. Não tinha nada, não tinha, sabe assim, nenhuma brisa, não tinha nada do Espírito Santo. E eu falei, eu não saio daqui se o Senhor não falar comigo. Eu não saio daqui se o Senhor ministrar a minha vida, porque eu não sou nada sem Ti. E glória a Deus que eu insisti, porque foi muito bom, vou te falar. Isso é outra coisa que eu não vou entrar em detalhes. Mas, meus irmãos, que maravilhoso estar na presença de Deus. Não tem nada que nos complete mais, que nos preencha mais. Nada. E o Espírito Santo falou, filha, sabe o que está faltando? Muitos jovens não estão se entregando 100% na minha presença e por isso eu não estou podendo marcar a vida deles como eu já marquei a sua vida por várias e várias e várias e várias vezes, porque não é uma marca só não, queridos. É muitas marcas da presença e do amor do Pai por nós. Você talvez já foi marcado uma vez lá quando você teve a primeira experiência com o Espírito Santo, mas você não se entregou de verdade depois daquilo. Quando o mundo começou a te atrair como me atraiu, você cedeu aqui, você cedeu ali. Daí por causa que você cedeu, você ficou com culpa e com vergonha, e você já não se entregou mais com o Espírito Santo da mesma forma, você já achou assim que agora ele não mais te quer, porque agora você já está sujo, como se antes você tivesse limpo, né? Como se antes de ele te encontrar, você tivesse limpo. Mas a gente começa a criar um monte de barreiras, e aí... Abra comigo em Números, capítulo 11, e o Espírito Santo vai te explicar o que ele me explicou. Diz assim, depois, o povo tornou-se queixoso, falando do que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira, o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Vai no versículo 4. Ora, o povo estrangeiro que estava no meio deles veio a ter grande desejo, apetite, pelo que os filhos de Israel também começaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Nós nos lembramos dos peixes que no Egito nós comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Lá no versículo 18. Aí Moisés foi orar ao Senhor. E o Senhor disse assim para Moisés. Dirás ao povo. Santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo. Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito.
pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Só uma pausa para você entender. O que o povo fez? Reclamou, murmurou. Mas essa é a palavra mais rápida que nós damos quando nós conhecemos essa história de Israel. O que o povo fez foi muito pior do que reclamar e murmurar. O que ele fez? Ele olhou para o Egito. Ele voltou a querer as coisas do Egito. Cara, Deus abriu o Mar Vermelho. Não, antes, vamos voltar a fita. Deus mandou todas aquelas pragas que só atingiam os egípcios, não atingiam o povo de Israel. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus colocou uma nuvem de fogo, uma nuvem... Cara, ele fez tudo. Ele mandou maná. Eles viram, cara, milagres que a gente nunca chegou perto de ver. Mas os caras, mesmo vendo toda a provisão de Deus, todo o cuidado de Deus com a vida deles, toda a misericórdia, depois de 400 anos, clamando, nos liberta, Senhor Jeová, nos liberta, Depois de 400 anos clamando lá no Egito para libertar, Deus vem e liberta. Se ele só libertasse, já não estava bom? Sim ou não? Pô, só o fato de já não ser mais escravo, pô, tinha que sair pulando dali pro resto da vida. Não sou mais escravo. Mas ainda assim, Deus ainda trouxe maná, as roupas e as nuvens, e abriu o Mar Vermelho e fez tudo aquilo que vocês sabem da história do povo de Israel no deserto. Sim ou não? Pô, daí os caras, só porque não tem carne, e diga-se de passagem, não sei se você prestou atenção, mas ali está escrito que o povo estrangeiro dentro, no meio deles, que começou a reclamar de apetite. Então vamos fazer um adendo aí, e eu te faço uma pergunta. Quem que está te influenciando a olhar para o mundo? Com quem que você se relaciona? Quem que você sabe que está levantando um apetite dentro de você que não é de Deus? Quem que você sabe que te traz notícias, que te traz situações, que te conta coisas que acontecem lá fora, que fazem você olhar para o Egito de novo e esquecer de tudo que Deus fez na sua vida? Só do fato de você não ser mais escravo e não ir mais para o inferno já deveria ser suficiente para você nunca mais olhar para o Egito. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, já passaram por um processo de libertação que manifestou na sua vida demônios? Que você sabe que você perdeu o controle de espíritos malignos que estavam te atormentando, te angustiando, te levando à depressão, te levando a suicídio, te levando a vícios, te levando a ser um objeto na mão das pessoas. Demônios que estavam te levando a ser um nada, uma coisa no mundo, sem valor, que as pessoas te usavam. E esses demônios tiveram que sair quando Jesus te encontrou. E eles falaram tudo o que fizeram e por que entraram e por que vão ter que sair, porque agora Jesus é o teu dono. Quantos de vocês viveram esse tipo de coisa? E só pelo fato de não terem mais esses demônios dominando a vida de vocês, a sua mente, você já deveria ser suficiente para você nunca mais olhar para o pecado e desejar aquilo que o mundo está se matando lá dentro. Porque se aquilo lá fosse bom, ninguém se converteria. Se lá fosse bom, querido, ninguém viria até Jesus pedindo misericórdia, porque numa hora ou outra você precisa lembrar, não o que tinha de bom lá no Egito, mas o quanto você era escravo, o quanto você era usado, o quanto você era julgado, o quanto você era maltratado, o quanto você era chicoteado por tantas coisas, pela depressão, pela angústia, pela tristeza, pela falta de amizade verdadeira. Só essa lembrança já deveria ser suficiente para você não ter mais desejo de nenhum tipo de coisa que existe no Egito. Mas o povo de Israel, muito cara de pau, ele falou assim: e a gente quer carne, lá a gente tinha peixe, aqui a gente só tem maná. Era só pedir. Se Deus fez tudo aquilo, será que Deus não podia dar carne? Só pedir, não precisava olhar para o Egito, não precisava dizer lá é melhor, era só colocar o joelho no chão e falar: Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada, eu não sou mais escravo, papai, eu só te peço uma coisa agora, eu estou com vontade, Pai, disso, eu estou precisando disso.
Pai, o Senhor já fez tanto na minha vida, só estou te pedindo mais isso, mas eu espero o teu tempo, porque o Senhor sabe de todas as coisas que eu preciso. Tão simples. Mas eles não quiseram pedir, eles quiseram olhar para o Egito, serem rebeldes mais uma vez, porque não foi a primeira, e você sabe da história. E o que Deus fez? Ele começou a mandar um fogo queimando toda Arraial. Por causa dos líderes. Por causa de Moisés, que intercedeu pelo povo, Deus cessou aquele fogo. E parou de matar algumas pessoas. Eu vou te falar, muitas pessoas aqui estão morrendo sem perceber, por causa desse tipo de comportamento. Porque você está aqui dentro, mas o seu olho está lá fora. Você está aqui no sábado, mas você não vive intensamente porque o seu coração não está aqui, o seu coração está em qualquer outro lugar que você queria estar, mas na verdade você tem que estar aqui, então você apenas sobrevive, porque isso não é viver. E eu vou te falar uma coisa, meu amado, Deus tem uma vida mais que abundante para você. Não é isso que Deus sonhou para você. Deus quer que você viva, e viva abundantemente, muito mais do que você possa imaginar, que Ele já sonhou para a sua vida. Olha como é que Deus respondeu para o povo de Israel, vai no versículo 19 e continua comigo. Deus falou assim, tá bom, vocês querem carne, eu vou dar carne para vocês. Mas vocês não vão comer 1 dia, 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Mas vocês vão comer 1 mês inteiro, até sair pelo nariz, até que você fique com nojo daquela carne. Porque você rejeitou ao Senhor, que está no meio de vós. E aí você chorou diante dele e disse, por que a gente saiu do Egito? Ó, quanta gente, ó. Que Deus deu. Então eles foram para o Egito de volta. Quantos namorados já chegaram aqui dentro e levaram algumas meninas para lá? Quantas namoradas vieram e eu não vejo mais os rapazes que estavam aqui? Quantos carros que não servem mais para trazer para atração, mas para ficar na praia? Quantos casamentos tão desejados, mas fora de tempo e fora de propósito, que estão sendo peso e não bênção, e não conseguem mais se envolver com as coisas do reino porque eles não estão em comunhão com o mesmo Espírito. Não tem nenhum prazer que você queira viver lá fora, que você está pensando, mas, meu, que saudade daquelas baladinhas. Ai, que saudade de dar umas pegação, uns meninos, de dar uns beijos. Ai, que saudade de dançar, de pôr aquelas roupas que eu posso me mostrar. Ai, que saudade, eu não sei, queridos, do que o Egito te atrai. Só ilusão, só ilusão. Só assim, como se fosse um sonho que daqui a pouco acorda, você se encontra em casa com enxaqueca, vomitando, trocando o dia pela noite. Você viveu durante a noite, ou sobreviveu, ou achou que viveu alguma coisa, dopado, cheio de álcool, cheio de droga durante a noite, achando que aquilo é muita curtição, para durante o dia, no domingo, ou seja lá outro dia que for, você passar o dia inteiro lá, cheio de dor de cabeça, vomitando, mal-estar, tendo que dormir, perdendo aquele dia que Deus queria fazer muita coisa com você. Queria te dar muita coisa naquele dia, mas você perdeu, Ele não volta mais. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu espero que você nunca mais precise olhar para o Egito. E nunca mais perca nenhum dia da sua vida com essas porcarias, comidas de porcos, ilusórias, que você não chegue a esse ponto de ter que voltar para lá e ter que pensar, eu vou ter que voltar de novo para a casa do meu pai. Eu quero voltar de novo para a casa do meu pai. Não tem nada aqui para mim, o que eu fiz? Só me machuquei de novo. Só fui usado de novo. O que eu fiz? Eu perdi quanto tempo da minha vida que eu podia estar com meu pai, cumprindo coisas lindas que Ele tem para mim.
Oh, Pai. Marcos, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, se não se purificam, não comem. Lá no versículo 6, lá no versículo 5, perguntaram a Jesus, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos sem lavar? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Olha para mim. Já continua aqui, mas olha para mim. Quando você está aqui, mas por causa de relacionamentos, povo estranho, povo estrangeiro na sua vida, no seu meio, por causa de contatos que você deveria ter já apagado se você não está firme o suficiente, se tem te atraído lá fora. Quando você está aqui, mas você está desejando coisas lá do mundo, você está igual os escribas hipócritas. Você está, sabe como? Adorando a Deus só com os lábios, mas o coração não está lá. O coração não está honrando de verdade. Jesus é igual ao diabo? Sim ou não? O Espírito Santo, ele age da mesma forma que os demônios? Não? Então qual é a diferença? A diferença eu vou te falar qual é. Eles são todos espíritos. Num plano que nós não podemos ver com os olhos carnais. Mas sabe qual é a grande diferença dos dois? O diabo invade e acaba com a sua vida sem você nem saber, nem pedir, nem querer. E nem que você não deixe chance, ele ia tentar alguma coisa. Mas o Espírito Santo é cavalheiro. Ele só entra se você pede por favor. Ele só vai onde ele é desejado. Alguém aqui já foi num lugar que ninguém queria que você estivesse lá? Que você sente assim que as pessoas, não gostam muito de você? Como é que você se sentiu nesse lugar? Péssimo, né? É horrível. Você vai num lugar onde as pessoas ficam, me olha, te olhando meio torto, assim, que você não... Por que você acha que o Espírito Santo vai querer ficar perto de você se você fica olhando lá para fora? Por que você acha que o Espírito Santo vai insistir com você? Se primeiro ele é cavalheiro e segundo você não está desejando ele de verdade. Você está desejando lá fora. O Egito. Coisas que Deus te preenche rapidinho na sua vida. Coisa que Deus pode te dar muito melhor do que eles oferecem. Porque eu não sei você, mas eu já fiquei chapada do Espírito Santo. E eu nem precisei usar droga, mas eu posso ter certeza que eu fiquei chapada. Até hoje eu acho que ele tem uns efeitos ainda. Até hoje eu fico meio em dúvida se passou direito os negócios. Eu não sei você, cara, mas eu posso te garantir que essa droga que eu uso não me deixa para baixo depois. Jesus continua lá no versículo 9, eu vou encerrar aqui, diz assim, Jesus disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Mas vocês dizem assim, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, e invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Ele está dizendo o seguinte, ele estava ali questionando essa questão de lavar a mão e não sei o quê, né? Ele estava dizendo assim, vocês estão se preocupando com essas coisinhas pequenas, enquanto que as coisas mais importantes, que é amar o próximo como a ti mesmo, que é, por exemplo, honrar o teu pai e tua mãe, essas coisas vocês não fazem. Infelizmente tem jovens aqui que vem todo sábado, mas a gente sabe que em casa ainda responde o pai, responde a mãe. Por mais errado que eles sejam, você não tem direito de falar nada.
Por mais errado que seu pai e sua mãe seja, mesmo que não seja cristão, você tem que ficar quieto, entrar no quarto e interceder pela vida deles e não responder para eles. Aí você faz esse tipo de coisa durante a semana e você chega aqui sábado e quer ser cheio do Espírito Santo. Se o mais importante você não fez. Eu estou dando um exemplo que Jesus mesmo disse sobre o pai e a mãe, mas eu poderia citar tantos outros. Sabe o que Deus quer hoje? Deus quer que você deixe de sobreviver e passe a viver uma vida mais que abundante. Sabe o que Deus quer hoje? Deus quer fazer você viver de novo, de verdade. Talvez você já nasceu de novo e já morreu de novo. Que aqui todos já nasceram de novo, mas alguns já morreram também. Mas eu vou falar para ti, dá para nascer de novo. Se você quiser, você pode nascer de novo. Como uma criatura apaixonada pelo Espírito Santo, um filho que quer ter tempo com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Ele me marcou, Ele vai poder te marcar também. É só você focar Ele. Só isso. Olha para mim aqui, ó. É só você saber focar Ele. É só você ser sincero o suficiente. Quando você diz, eu te quero. Quando você diz assim, Deus, o mundo está me atraindo. Deus, às vezes eu tenho vontade de largar tudo. Pai, às vezes eu tenho vontade de voltar a fazer coisas que eu sei que não vão me levar a nada, Pai. Mas, Pai, eu estou aqui na Tua presença, eu estou te pedindo, vem. Vem, Pai, eu preciso, Pai. Pai, eu estou aqui na Tua presença. Porque eu quero a Tua presença, eu não saio daqui se Tu não tocar a minha vida. Eu não saio daqui se o Senhor não falar comigo de novo. Porque eu não quero voltar a ser escravo, Deus. Eu não quero que os demônios fiquem brincando comigo de novo. Eu não quero entrar em depressão de novo. Eu não quero ser um objeto de novo. Mas para que eu não volte lá, eu preciso de Ti. Porque até a vontade de adorar vem de Ti.